Olá, seja bem-vindo ao curso de Fatores Humanos na Aviação Civil CRM. Estamos na 12ª aula e essa 12ª aula vai falar de um dos pilares do CRM, a consciência situacional. Então vamos aí entender o que é essa consciência situacional e ver como é que a gente pode usá-la em benefício do CRM. Bom, primeiro, o que é consciência situacional? Vamos aí a uma tentativa de descrever o que é, de colocar um conceito para que a gente possa avançar. Consciência situacional, diz o slide aqui ao meu lado, consiste na percepção correta de todos os elementos que envolvem uma determinada situação de espaço e tempo. Ou seja, é perceber corretamente aquela situação que se apresenta ali naquele tempo e espaço, né? É você, entendi, ok, entendi, estou vendo, né? Seria esse um conceito razoável de consciência situacional. O problema é, o que o indivíduo percebe ou deixa de perceber depende em parte das características do estímulo, tamanho, brilho, intensidade, frequência, movimento. Se não chama atenção, talvez você não perceba. E hoje muita coisa roda, como eu costumo dizer, em segundo plano. E, em parte, da experiência passada do indivíduo, de seus motivos, de suas necessidades, atitudes, expectativas e mesmo de sua personalidade. Ou seja, pessoas diferentes vão perceber coisas diferentes e você mesmo, em momentos diferentes, vai perceber coisas completamente diferentes. É assim que funciona. E aí, a gente tem uma batalha muito grande com a consciência situacional, porque o nível de consciência situacional alto é que vai possibilitar a eficiência na tomada de decisão. Você só vai agir se você percebe que precisa agir. Se você não consegue perceber, né? A gente costuma brincar e dizer que se você está tranquilo numa situação de emergência, é porque você ainda não percebeu o que está acontecendo, ou seja, seu nível de consciência situacional está baixo. E aí vamos embora ver um pouco mais sobre a consciência situacional. A consciência situacional ocorre em 3 níveis, ela ocorre em 3 faixas. A primeira delas é a percepção, que é onde você percebe a coisa ali logo de cara. Ocorre a percepção dos elementos do ambiente, especialmente na interface da operação. Não há interpretação de dados, mas pode haver confirmação do estado ou do valor de uma variável determinada. Ou seja, você vê, você não interpreta, mas você vê. Acendeu uma luz vermelha, você ainda não sabe o que é, mas você já viu que está vermelho, né? Algo já te chamou a atenção. E aí eu uso essa imagem aqui ao meu lado para caracterizar a percepção como algo difícil. Veja essa imagem ao meu lado, o sujeito aí está de frente ou está de lado? Viu como é difícil perceber as coisas? Às vezes isso ocorre dentro do cockpit. As coisas estão ocorrendo e você, depois analisando friamente, numa bancada, analisando o relatório, você, caramba, mas como é possível que a tripulação não percebeu isso? Isso é muito comum. E aí você fazer esse julgamento depois chega a ser injusto com quem está ali no calor das emoções, tendo que tomar uma decisão e sendo enganado, como você está vendo aqui ao lado, pela consciência situacional, especificamente pela percepção. Não se percebe, simplesmente não se percebe, do jeito que você não tem condição de me afirmar se esse sujeito aqui ao lado está de frente ou está de lado, né? É simples assim. Outra fase da consciência situacional é a compreensão. Compreensão da situação como um todo, dados sendo integrados de uma forma a produzir um entendimento das consequências, relevância relativa das ações. Ou seja, a compreensão, primeiro você percebe, depois você compreende. Compreensão é o estágio em que você chega a partir da percepção. Percebi, aí, agora eu compreendi, agora eu sei o que está acontecendo. Se você percebeu errado, você vai compreender errado. Esse é o problema, né? E às vezes, com os dados da percepção corretos, você conclui de maneira errada também. Ainda há essa possibilidade. E aí a terceira fase é a projeção. É a predição, ou seja, eu vou prever, né, a situação futura, ou seja, a habilidade de projetar o futuro dos elementos do sistema ou da situação como um todo. Com base na percepção e com base nas conclusões que eu cheguei, na compreensão, eu projeto a situação futura. E é nisso que eu vou basear a minha tomada de decisão. Fácil?
Não é não. Quer ver como não é? Dá uma olhada nesse quadro aqui ao meu lado. Totalmente branco, né? Vou fazer um teste com você aqui de percepção para que você perceba como às vezes as coisas te encaminham para uma tomada de decisão que você não consegue evitar e você toma a decisão errada, jurando que está fazendo a melhor escolha, jurando que está fazendo a escolha certa. Esse quadro ao meu lado é branco, certo? Certo, o quadro é branco. A cor é branca. Foco nisso. Foco na cor do quadro. A cor é branca. Foque que o quadro branco tem cor branca. Tranquilo até aí? Preste atenção, eu estou lhe avisando que você vai ser enganado e que vai tomar uma decisão ruim. Eu estou lhe avisando. Nem sempre a situação avisa, mas fique aí. Você essa hora deve estar pensando, eu tenho tantas horas de voo, esse cara nessa telinha não vai me enganar não. Vou lhe enganar sim. Preste atenção aqui. Eu não, na verdade você é que vai ser enganado por você mesmo. Eu sou apenas o fio aqui que está conduzindo a situação. O quadro é de que cor? Branco. E o nome da cor é branca. Pois bem, eu vou lhe fazer uma pergunta, eu vou pedir que você repita comigo 3 vezes, branco, branco, branco. Vou lhe fazer uma pergunta e você vai honestamente responder a primeira coisa que vem à sua mente. Nesse momento você vai estar sendo enganado pela situação. Percebeu? Você vai repetir comigo branco, 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 que é o quadro, a cor é branca, é aí que você vai ser enganado. Você vai repetir comigo branco, 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 eu vou lhe fazer uma pergunta e você responde a pergunta com a primeira coisa que vier à sua mente, certo? Combinado? Combinado? O quadro é branco, a cor é branca. Repete comigo, branco, branco, branco. O que a vaca bebe? Água, meu amigo. Vaca não bebe leite, conforme você deve ter respondido. Vaca bebe água. É estranho, não é? Se quiser dar uma pausa para relaxar e rir, a hora é essa. Mas é isso que acontece. Às vezes, as coisas vão acontecendo e te levam a tomar uma decisão que você jura que está correta. O que aconteceu aqui? Uma associação de imagens. A situação está o tempo todo na tua cabeça, branco, branco, branco. E aí eu coloco a associação de imagem, branco, vaca, você responde leite, quando deveria ter respondido água. Isso acontece o tempo todo no cockpit de uma aeronave, por exemplo. Você tem que estar muito atento, com um nível de consciência situacional muito alto, para não cair numa armadilha dessa, né? É claro que isso é uma brincadeira experimentada, isso já foi testado. Tem um amigo meu que diz que toda vez que ele já assistiu essa minha aula várias vezes e toda vez que eu faço isso ele responde leite do mesmo jeito, ele não consegue se livrar disso. Mas eu quero que você fique atento, por isso que eu trouxe esse teste para cá. Sigamos em frente, não se sinta enganado, sigamos em frente. Você faz parte da maioria, quase todo mundo responde leite a essa minha pergunta. Quais são os fatores que vão te ajudar a elevar o nível de consciência situacional, né? O que você pode fazer? Primeiro, uma boa comunicação com a sua equipe. Assertividade, briefing, debriefing, a crítica correta, tudo aquilo que a gente aprendeu de ferramenta de comunicação deve ser utilizado aí. Fique atento às barreiras à comunicação, fique atento ao ruído, fique atento aos preconceitos, tente ser assertivo, tente fazer o seu briefing e aí você vai conseguir elevar o nível de consciência da sua equipe, o seu e da sua equipe. Gerenciamento adequado da carga de trabalho. Não se mate de trabalhar porque o nível de consciência situacional baixa. A gente viu o sujeito fadigado, ele não consegue perceber as coisas, né? Ele fica desatento, ele fica mais lento, ele responde mais devagar. Então, muito cuidado com a fadiga e com a carga de trabalho. E aí, falando do gerenciamento dessa carga de trabalho, a gente tem aqui, a eficiência operacional é produto de um bom planejamento. O excesso de carga de trabalho inevitavelmente levará ao estresse e depois à fadiga. Regra básica para o gerenciamento da carga de trabalho: priorizar, planejar, delegar, muita gente tem dificuldade em delegar, e acompanhar. Então, se você consegue priorizar as coisas que devem ser feitas primeiro, planejar a execução para não ter sobrecarga, delegar aquilo que for possível ser delegado e apenas acompanhar a execução, você está tirando dos seus ombros carga de trabalho. Veja, com responsabilidade. Aí você vai evitar o estresse e a fadiga.
Presença da liderança é fundamental no gerenciamento da carga de trabalho. Alguém tem que tomar conta disso, né, cara? Você precisa de um líder para tomar conta disso. Voltando aos fatores ali, eu tenho a comunicação boa e adequada e a gerência da carga de trabalho, a boa gestão da carga de trabalho. Outra coisa que eleva a consciência situacional, conhecimento. Quanto mais você conhece, quanto mais você pratica, quanto maior domínio você tiver, maior o teu nível de consciência situacional. Treinamento adequado, né? Aí o treinamento tanto quantitativo quanto qualitativo, tanto na quantidade de vezes quanto no tipo de profundidade do treinamento. Quanto mais você sabe, melhor. É claro que a experiência também eleva o nível de consciência situacional. O mais experiente não é que ele seja mais inteligente, não. É porque, como ele já passou por várias situações análogas ou até mesmo pela mesma situação, ele já tem na mente dele um mapa mental com a resposta, com a projeção da situação construída. Ele já viu todos aqueles elementos acontecerem e ele já sabe aonde aquilo vai levar. E ele já dá a resposta. É por isso que quando você coloca duas pessoas, um novato que sabe muito, muito bom, um garoto prodígio, e um experiente, e você faz a mesma pergunta para os dois, o experiente tende a responder primeiro. Por quê? Porque ele já passou por aquela situação, ele já conhece aquele cenário e ele sabe que coisas dão certo e que atitudes dão erradas presente naquela situação em que você colocou. Isso não quer dizer que um seja mais inteligente que o outro, quer dizer apenas que um tem mais experiência com o outro. A gente precisa quebrar um pouco esse paradigma também da experiência. Experiência significa apenas que um viveu mais do que o outro, um presenciou mais coisas do que o outro. Não significa que um seja melhor do que o outro ou seja mais inteligente que o outro, não. É uma constatação apenas de que um traz mais coisas na bagagem do que o outro. Tranquilo até aí? Bom, isso ajuda a elevar a consciência situacional, a comunicação, gerenciamento da carga de trabalho, o conhecimento, o treinamento e a experiência. A partir de agora, a gente vai ver algumas condutas que são interessantes na perspectiva do CRM. O que pode te ajudar a executar, entre aspas, um CRM, a ter um bom gerenciamento da tua equipe a partir de algumas práticas recolhidas da vivência, da experiência de várias tripulações e reunidas por mim aqui em apenas uma aula. Então, as condutas e atitudes da perspectiva do CRM são o assunto da nossa próxima aula.